no capítulo 9 de Daniel. O nosso foco é a partir do versículo 3 até o versículo 14. Perdão, é a partir do versículo 4 até o 14. Esse é o texto que ainda não foi exposto. Na semana passada o pastor Fábio ficou nos 3 iniciais. Mas eu quero ler a partir do 1, só para a gente pegar um pouco de contexto, tá bom? Então todos de pé em reverência à palavra. Vamos ler agora Daniel capítulo 9, do 1 até o 14, que diz o seguinte: no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum e saco e cinza, e orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, e aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra Ele. E Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porque debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Amém? Até aqui os irmãos podem sentar. Uma breve oração. Senhor nosso Pai, muito obrigado por tua palavra. Ela por si só, Deus, é contundente. Ela por si só, Deus, fala conosco. Mas nós pedimos ao Senhor que direcione, Pai, esse estudo, essa reflexão, essa pregação, que o Teu Espírito, Deus, possa conduzir o que fala, que o Teu Espírito possa instruir, Deus, o que ouve, de modo que o Teu nome seja glorificado, que haja edificação, que haja comunicação de graça, poder, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Nos ajuda, Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, já faz um tempo que nós estamos meditando em Daniel, correto? Eu não sei se vocês perceberam, mas nesses 8 capítulos que já foram aqui estudados, explanados, deu para ter uma noção de como que o livro de Daniel, ele contém muitos registros diferentes, de várias naturezas, de várias espécies, né? Por exemplo, em Daniel você tem muitos registros históricos, né, que contam ali os fatos
daquela época em que Judá, né, o povo de Deus, foi levado cativo para a Babilônia, e como que Deus preservou ali um remanescente, né, aqueles jovens, Daniel e seus amigos, em integridade, e vários fatos que aconteceram durante esse tempo na Babilônia estão registrados aqui. Então é um livro que tem registros históricos, mas tem outros vários tipos de registros também. Daniel, inclusive, que é curioso, a gente tem registros oficiais aqui do governo babilônico, decretos, irmãos, que saíram do diário oficial da Babilônia. Daniel transcreveu aqui, inclusive, por quê? Porque eram decretos que glorificavam a Deus, né? O próprio rei reconhecendo a grandeza de Deus. Então no livro de Daniel nós temos também registros oficiais, nós temos registros proféticos, né? Muitas coisas aconteceram, Daniel sendo usado ali como profeta, né? Prescrevendo e falando, vai acontecer isso, isso e outro, e acontecia. Então há registros proféticos também nesse livro, registros proféticos, perdão. E nós temos ainda registros apocalípticos, né? Que falam a respeito do fim. As visões aqui que já foram expostas, né? Que até difíceis de entender, visões que Daniel teve com respeito ao fim, né? À escatologia, ao apocalipse. Inclusive Daniel é considerado o apocalipse do Antigo Testamento. Então veja, a variedade, a gama de registros que tem no livro de Daniel: registro histórico, registro profético, registro oficial, registro apocalíptico. Então quando chega aqui no capítulo 9, o que ocorre? O que acontece? A gente é introduzido aqui, fica diante de nós um outro tipo de registro. O que é que o capítulo 9 vai registrar? Temos aqui agora um registro de uma oração. Então veja como que Daniel ele é vasto, né? Ele traz registros de várias naturezas, e de forma específica no capítulo 9 nós temos o registro de uma oração que Daniel fez. Isso é surpreendente porque não é a primeira vez que Daniel aparece orando nesse livro. Se vocês se recordarem de alguns episódios anteriores, várias vezes Daniel aparece orando, né? Quando Nabucodonosor teve aquele sonho que ninguém conseguia interpretar, a gente vê ali Daniel orando com seus amigos e pedindo a Deus a interpretação do sonho, e Deus concede a ele. A gente vê também mais para frente Daniel orando em desafio ao decreto do rei, que tinha falado que era proibido durante 30 dias orar, e aí o texto vai e mostra Daniel orando, de janela aberta e tudo. Então, né, a gente já viu em outras ocasiões Daniel orando, com essa ação de orar. Só que quando chega no capítulo 9, a gente não tem apenas a ação de orar, não é apenas Daniel orando. O capítulo 9 vai trazer também o conteúdo da oração. Então o que a gente tem aqui nesse texto? Um texto de um grande homem de Deus, e registrando nos detalhes a oração dele. Então sabe o que isso significa para a gente? Significa que um grande manual de oração, um grande ensino sobre oração, uma grande oportunidade de aprender a orar. Como que a gente aprende? Observando, né? Quem sabe fazer. Quando o cara é se amostrado, né? Que ele vai querer ensinar alguém, rapaz, sobe serra, é assim, ó. Então aqui a gente tem a oportunidade de observar Daniel e saber como que ele está orando, como que ele está se dirigindo a Deus. Então esse texto, ele é muito importante para nos ensinar a orar. Só que tem uma coisa ainda mais importante aqui do que ensinar a orar. Pelo menos na minha percepção, esse capítulo 9 de Daniel, né, ao registrar o conteúdo da oração de Daniel, ele não só ensina a orar, como orar corretamente, mas sobretudo, principalmente, ele inspira a orar, ele motiva, sabe? Ele dá aquele gás, aquele empurrão, aquele ânimo, ele anima a gente para a oração. Se a gente meditar direito aquilo que está acontecendo, não tem como você entender Daniel 9 e não sair ávido para orar. Então o meu desejo aqui nessa noite, e a minha proposta com essa mensagem, é estimular cada crente aqui presente, esse desejo pela oração. Então se a gente fosse dar um tema aqui para essa mensagem, o tema seria esse: um chamado à oração, um chamado à oração intensa, um estímulo para orar verdadeiramente. Então essa é a nossa mensagem aqui, esse é o nosso tema, né? E eu quero desenvolver isso dentro de 4 tópicos aqui, né? Primeiro, vendo o contexto de Daniel, certo? Esse é o primeiro ponto. A gente vai ver o que está por trás aqui dessa oração. Em segundo lugar, a gente vai ver a postura de Daniel, né? Dentro desse contexto, como que ele reagiu.
Em terceiro lugar, a gente vai ver a intensidade com a qual Daniel orou. E por fim, o conteúdo da oração, que é um conteúdo de confissão. E a gente vai também ver algumas coisas sobre isso. Então essa é a nossa estrutura aqui, é o nosso passo a passo. E eu quero já dar início aqui, a partir do primeiro ponto, o contexto de Daniel. Eu sempre gosto de começar pelo contexto, porque o contexto traz mais clareza a respeito do que está acontecendo. Se a gente não prestar atenção no contexto, a impressão que a gente tem é que Daniel começou a orar do nada, sabe, tipo assim, rapaz, não tem nada para fazer, estou aqui de bobeira, vou lhe dar uma orada, vou orar. Não é assim, não foi no vácuo, não foi no vazio, tinha coisa nos bastidores acontecendo. Deus me deu a graça aqui de perceber mais ou menos, né, como que estava o coração de Daniel quando ele fez essa oração. Então o que é que estava acontecendo com esse homem? O que é que estava passando na cabeça dele? Qual que era a questão ali? Quando a gente começa a olhar para o texto, a gente consegue perceber esse contexto. Veja aí, por exemplo, no versículo 1, a primeira frase vai falar quando que aconteceu essa oração. Quando foi, irmãos? Olha aí para o texto, versículo 1, começa como? Pronto, então isso aqui responde. Quando foi que aconteceu isso aqui? No primeiro ano de Dário. Que ano é esse? Aí a gente tem que usar um pouco da cronologia e dos livros aí, de história. E a gente vai perceber que esse primeiro ano de Dário representa o ano 538 a.C. Então foi nesse ano que esse episódio, essa oração de Daniel aconteceu. 538. O que é que esse ano tem a ver? O que é que esse ano revela para nós? Se a gente observar, Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia. E quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ele ainda era um menino, um adolescente, um jovem, bem rapaz. E esse exílio, esse transporte de Daniel para a Babilônia, aconteceu no ano 605 a.C. Então se você fizer a conta aí, 605 menos 538, dá 67 anos. Então já tinha, desde que Daniel colocou o pé na Babilônia, passaram-se 67 anos. Daniel já tinha visto muita coisa. Daniel já tinha experimentado muita coisa ali na Babilônia, já tinha testemunhado muita coisa. O tempo passou, o tempo voou. Daniel, o menino que chegou na Babilônia, agora está de barba, chegou com o cabelão bonito. Será que ficou careca ou só ficou branco? Enfim, o tempo passou. Presta atenção nesse número, 67 anos. Aí um belo dia, Daniel começa a ler a Bíblia, começa a estudar a Bíblia. E aí já fica o recado para nós, Quer ter um pouco de Daniel, do caráter de Daniel, da postura de Daniel, como as Escrituras. E está lá Daniel estudando as Escrituras. Veja o que é que acontece aí. No versículo 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era quanto? 70 anos. Então Daniel está estudando o livro de Jeremias, e ele se depara com uma passagem de Jeremias que o pastor citou na semana passada, em que Jeremias fala: Israel vai para a Babilônia, o meu povo vai ser deportado, o meu povo vai sofrer uma terrível punição lá, vai ficar lá como escravos, mas não para sempre. Isso vai durar 70 anos. Ao fim de 70 anos eu trago meu povo de volta. Então, junte as coisas aí. Daniel está aqui no ano 67 do cativeiro, ou seja, já está perto de chegar nos 70. Então está na iminência de se cumprir o que Deus havia prometido. Então o coração de Daniel, que é tomado em primeiro lugar de uma esperança: meu Deus, que coisa grandiosa, o meu povo vai deixar de ser cativo, o meu povo vai deixar de ser escravo aqui, o meu povo vai voltar para a terra dele, já está prestes a se cumprir a profecia de Deus. Então, por um lado, ânimo de Daniel. Por outro lado, quando Daniel sai desse âmbito teórico, onde Deus tinha feito uma profecia, isso está ainda em teoria, não se concretizou. Quando Daniel sai da teoria e ele vem para a prática, e ele vai olhar para a prática, o que é que ele enxerga? Como que estava a situação do povo de Deus aqui? Será que o povo estava empolgado? Será que o povo estava, rapaz, glória a Deus, Deus vai agir entre nós, a gente vai voltar e nós vamos ser o povo de Deus? Como que o povo estava na Babilônia?
os judeus. O texto fala para a gente, olha aí o versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Agora presta atenção, ó, versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Atenção aqui agora. Apesar disso, não suplicamos à face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Sabe o que é aqui? Deus puniu, Deus castigou, Deus visitou o povo foi duramente punido, e apesar disso, o povo estava nem aí com nada, queria conta com Deus, estava nem aí. O povo não havia se convertido ainda, gente. O texto fala aí, né? Apesar disso, não nos impomos nosso coração para nos convertermos. Então o povo estava ainda na mesma impiedade, os mesmos pecados que levaram eles para o Egito, para a Babilônia, eles continuavam praticando. Então o povo estava indiferente, o povo estava sem preocupar, sem se importar, a vida espiritual desse povo estava totalmente falida. Eles continuavam, meu irmão, uma vida miserável espiritualmente. Eles continuavam sem nenhuma preocupação com Deus e com o seu reino. Então olha como que estava o coração desse homem. Por um lado, uma grande promessa, Deus vai agir. Por outro lado, meu irmão, o povo está nem aí para Deus, o povo está nem aí, está nem ligando. Então é nesse contexto aqui que Daniel está inserido. Agora, sabe o que é interessante disso? Sabe o que é interessante aqui? E é isso que faz amar o livro de Daniel, é que esse livro é muito atual. Esse livro é muito para os nossos dias. Pegue e compare esse contexto aqui com o nosso contexto hoje. Será que tem alguma grande profecia prestes a se cumprir para a igreja? Sim ou não? O que vocês acham da volta de Jesus? Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, né, sobre aposentadoria. Eu falei, filha, aposentadoria não vai chegar aí, não é possível. O Senhor está na iminência de voltar. Irmão, os sinais estão apontando, é claro, óbvio, ninguém vai dar data de nada. Jesus falou que o dia, a hora exata, ninguém sabe. Mas o que os sinais nos faz ver, o que os sinais nos leva a crer, é que a gente está na iminência, irmãos. Nunca houve tanta coisa de que Jesus falou como está havendo agora. O nosso mestre está prestes a voltar. O nosso tempo aqui de exílio desse mundo está prestes a acabar. Brevemente a gente volta para a nossa pátria. Amém. Agora, como que o povo está diante disso? A maioria dos cristãos, a grosso modo, é claro que tem suas exceções, mas de modo geral, via de regra, a igreja não está empolgada com isso. A maioria dos irmãos não estão entusiasmados com isso. A maioria dos irmãos está com o coração mais na terra do que no céu, mais preocupado com aqui do que com ali. Os irmãos estão mais importando com as coisas desse mundo do que com a santificação, do que se tornar cada vez mais santo, mais parecido com Cristo. Então cada vez mais se secundariza a vida espiritual, cada vez mais a vida espiritual parece um detalhe da vida. O mais importante é conquistar, empreender, avançar, ganhar a vida. E Jesus falou que ia ser assim, ia ser como nos dias de Noé. Como é que eram os dias de Noé? O povo estava trabalhando, se especializando, estava construindo, prosperando. O povo estava envolvido demais com essa vida. Vem o dilúvio e leva todos. Então, meu Deus do céu, uma profecia grandiosa prestes a se cumprir. Eis que o Senhor já está vindo. E a gente dormindo. E a gente igual o povo de Israel, vivendo a vida cristã de qualquer jeito, sem compromisso, vivendo uma vida mesquinha, medíocre. Meu Deus. Mas a gente precisa avançar aqui. O primeiro ponto foi esse contexto de Daniel. Então Daniel está com essa tensão dentro dele. De um lado, Deus vai libertar esse povo. De outro lado, o povo não quer nada com Deus. E o que é que Daniel faz então diante disso? Qual que é a postura dele? Esse é o nosso segundo ponto. A postura de Daniel. O que é que ele faz dentro disso? Dentro desse cenário. Como que Daniel reage? E o que eu acho interessante aqui é que ele reage. Ele não fica parado. Isso é muito importante para nós. A gente tem uma tendência muito grande de, diante das dificuldades, travar, né? Parar. Nossa geração é muito frágil, é muito sensível. Deu um probleminha, trava as 4 rodas, acabou e estaciona.
Daniel está diante de uma tensão grandiosa e ele não fica parado, ele reage. E qual reação foi essa? E é aqui que chama a minha atenção, a forma como Daniel reage. Primeiro eu quero ver com vocês aqui o que é que ele não fez, certo? O que não foi a reação de Daniel. Vocês pararam para prestar atenção que em nenhum momento aqui ele vai buscar algum recurso natural, alguma estratégia humana, algum método terreno. Você não vê Daniel desenvolver nenhum plano, nenhuma estratégia. Não. Daniel, ele não busca recursos humanos naturais. Agora, ainda não pode esquecer de uma coisa. Quem era Daniel? Ele poderia muito bem buscar recursos naturais para tentar reverter isso. Por quê? Porque ele tinha poder. Irmãos, a gente está falando de uma pessoa que tinha muita influência na Babilônia. Às vezes a gente esquece quem era de fato Daniel. Só para a gente recapitular isso rapidamente aqui, vai aí no capítulo 6. Vamos lembrar quem que era esse homem Daniel na Babilônia. Aí no capítulo 6, no versículo 28, vai falar assim: esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Em primeiro lugar, um homem próspero. Daniel prosperou. Então era um homem próspero. Agora, próspero em todos os sentidos, inclusive financeiramente também. O homem era alguém da alta sociedade da Babilônia. E não somente próspero, veja mais aí, versículo 1 do mesmo capítulo 6. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Está aqui, é moleza aqui, meu irmão? É pouco poder? O homem era presidente dos presidentes, fazia parte ali da cúpula dos 3, né, que presidia os outros 120, e no meio desses 3 ele se destaca, e está o rei pensando: rapaz, será que eu coloco Daniel como primeiro-ministro da Babilônia? Não, o homem se destacava. Fazendo uma comparação aqui dos nossos dias, quem conhece o Elon Musk? Daniel era o Elon Musk da época, meu irmão. Homem cheio de poder. O homem tinha influência. Daniel podia muito bem. Eu vou fazer aqui uma campanha de marketing. Eu vou aqui fazer um projeto de lei. Eu vou aqui fazer uma estratégia. Eu vou aqui traçar um projeto. Ele podia muito bem reagir de forma natural e carnal e tentar mudar a situação na força do braço dele. Só que aí, qual que é a reação de Daniel? Voltando para o capítulo 9, versículo 3, vamos ver o que é que Daniel faz. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica. A resposta de Daniel, a reação de Daniel é oração, gente. É isso que ele faz diante desse cenário, diante desse contexto, diante dessa situação. Daniel não vê outra possibilidade, outra reação, outra forma de mudar o cenário, a não ser através da oração. E que a gente precisa entender isso. O reino de Deus não é com a nossa força, não é com a força do nosso braço, não é com a nossa influência, não é com o nosso intelecto, não é com o poder humano que a gente tem. Muitas coisas, irmãos, não se resolve assim, com estratégia, com plano, com nada disso. É a oração, é o agir sobrenatural, soberano de Deus, por meio da oração. Então a gente tem que aprender a reagir a questões espirituais, a problemas espirituais, com estratégia espiritual, com o meio espiritual, que é a oração. Então essa foi a reação de Daniel. Daniel orou e foi buscar a Deus. Agora presta atenção, terceiro ponto. De que maneira ele orou? Isso é muito importante a gente considerar também. Nosso terceiro ponto aqui é a intensidade da oração de Daniel. De que maneira ele orou? É importante pensar nisso, por quê? Porque existem vários tipos de oração, inclusive as orações rápidas, né? Que a gente faz quando acorda, quando vai dormir, quando vai comer, né? Você está ali na hora do almoço. Quem é que vai fazer uma oração prolongada no almoço? Imagine a galera toda com fome, feijão cheirando. Você não vai fazer uma oração de 10 minutos. Você vai orar: Senhor, obrigado pelo feijão aqui, e vamos embora.
Então, isso é oração. Tem a oração que a gente faz no dia a dia. Você está trabalhando, lavando a louça e tal, ali em espírito orando. Existe, isso é oração. É uma forma legítima de oração. Só que qual é a oração que Daniel faz aqui? Não é uma oração qualquer, irmãos. Não é essa oração rápida, não é essa oração envolvida com outras coisas. Daniel, ele se dedica exclusivamente a orar. Ele separa um tempo, ele separa um local, ele separa um ambiente, ele separa um cenário. Ele fecha tudo, desliga tudo. Se fosse na nossa época, desligava o Wi-Fi, colocava no modo avião, trancava a porta. Oração ao Senhor. Então é uma oração intensa. É uma oração extremamente intensa. Veja aí no versículo 3, de novo, que a gente acabou de ler. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica. Agora olha aqui a intensidade. Com jejum e saco e cinza. Na cultura de Israel, jejum, saco e cinza é um sinônimo de muita contrição. Sabe, de muita intensidade. De muita aplicação àquele momento. Você não quer saber mais, é como se fosse um tipo de luto ali, você está aplicando aquele momento. Então é assim que Daniel está buscando a Deus, uma oração intensa, irmãos, e isso tem se perdido no nosso mundo. A gente tem deixado escapar esse tipo de oração, irmãos. Isso não pode sair da vida de um cristão. Isso não pode sair. Ore quando acordar, ore quando comer. Aliás, quem não ora para comer, eu tenho um recado diretamente do saudoso irmão João Calvino, grande teólogo da Reforma. Sabe o que foi que Calvino falou sobre as pessoas que não oram pelo alimento? Ele disse assim: só as bestas não oram pelo alimento. O que é uma besta? Um animal. A ideia de Calvino é assim: o cavalo não tem como ele dar graça pelo pão, o cachorro ele não sabe de onde é que vem aquele alimento, mas nós sabemos. A gente sabe que não é o nosso salário apenas, não é a nossa carteira assinada, não é o nosso concurso. Antes disso, irmão, o Senhor que está dando a força para trabalhar, a oportunidade. Então de Deus vem o alimento. Dê graça pelo alimento, faça essa oração, ore em espírito em todo momento. Mas essa oração aqui, meu irmão, intensa, a gente não pode deixar passar, irmãos. Precisa haver tempo na nossa rotina para nos aplicar a oração. Essa semana aconteceu um episódio muito engraçado. Eu e o Maria, a gente recebeu uma visita em nossa casa, um casal muito querido, nossa, de muita estima para nós. Aí a mulher, né, desse casal estava contando a experiência inusitada que ela teve essa semana. Ela falou que estava atendendo uma pessoa, né? Aí atendeu outro, aí chega um irmãozinho, meu irmão, para ser atendido por ela. Irmãozinho, canelinha de fogo, pentecostal, até o tupé. Aí chega lá, começa a dar uns testemunhos, né, que Deus livrou ele, que era para ele estar morto, mas Deus interviu. Aí essa irmã atendendo: irmão, que bom, eu também sou evangélico e tal. Aí lá, então a senhora é evangélica? Sim, sou. Então tá bom, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A senhora está orando de madrugada? Aí a irmã: não, eu estou sempre buscando a Deus, muito importante a oração, tal, mas assim, de madrugada finalmente tem sido difícil, tal. Não, irmão, mete o dedo, olha, pois tu tome vergonha na tua cara. Tu comece a orar de madrugada, porque está escrito que o Senhor se revela aos que o buscam de madrugada. Canela de fogo mesmo, na lata assim, olha. Aí o que ocorre? Eu não tenho a coragem desse irmão, não sou corajoso com ele assim, mas eu acho que a gente está precisando tomar vergonha na cara no que diz respeito à oração intensa. Eu acho que a gente precisa tomar vergonha na cara também. Eu acho que nosso dia está muito cheio de coisa. Eu acho que a gente precisa rever aí as prioridades. Não pode ficar assim, irmãos. Isso não pode ser assim. A gente precisa orar intensamente. Então a oração de Daniel foi uma oração intensa. Agora, para finalizar, último ponto: o conteúdo da oração. A gente já viu o contexto de Daniel. Ele estava naquele dilema entre a promessa de Deus e a realidade, né, caída do povo. Em segundo lugar, a gente viu aqui a reação de Daniel. Ele não reagiu com respostas naturais. Ele reagiu buscando a fonte sobrenatural, o Deus poderoso, através da oração. A gente acabou de ver agora a intensidade. Não foi uma oração qualquer. Daniel mandou a gente tomar vergonha na cara e orar igual ele está orando aqui.
Agora, em quarto e último lugar, o conteúdo. No que consistiu essa oração? Qual que é o ponto dele? E aqui está outra grande diferença de nós. Como é que a gente ora hoje? Você já ouviu falar dos mendigos na oração? Irmãos, muitas das vezes a gente é mendigos. O que é que o mendigo faz? O mendigo pede. Já quer me dá. Então a gente vai igual um mendigo para a oração. Deus, eu estou precisando disso. Deus, manda aqui, Deus. Agora interessante, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, o que é que Jesus falou? E quando orares, não seres como os gentios, que usam de vãs repetições e pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai Celestial sabe do que vós necessitais, mesmo antes de vos pedir. Então, uma oração não é um meio de pedição. Não é para ser pidão na oração. Claro, a gente pode pedir, porque na oração do Pai Nosso, Jesus também falou, né? O pão nosso, dá-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, nos protege, nos livra do mal. Então é legítimo pedir na oração. Só que isso não é o ponto essencial. Não é o grande propósito. Não é o grande objetivo da oração. Oração, irmãos, não tem a ver com as nossas necessidades básicas diárias. Antes de falar pelo pão, pelo perdão e pela proteção, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a pedir para que santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha aí, não tem nada a ver com eu, é teu, é o Senhor, que o teu nome seja santificado, que o teu nome seja conhecido, que o teu reino venha, avance, quebre as barreiras das trevas e que Cristo seja conhecido. Então que a tua vontade seja feita nesse mundo. É isso, a oração. Então Daniel aqui, você não vai ver ele sendo pidão igual a gente é. Qual que é o conteúdo da oração de Daniel aqui? Aqui esse conteúdo tem basicamente 2 pontos. Primeiro ele vai confessar, começa com confissão. Depois ele vai suplicar misericórdia, para que o povo seja restaurado, que a promessa se cumpra. Em relação a esse pedido de misericórdia, não tem como abordar ele aqui, né? A gente nem leu esse texto, vai ficar para a próxima semana. Então hoje eu quero, para finalizar, só concentrar aqui nessa confissão que Daniel faz. Olha aí o versículo 4, começo do versículo 4 diz assim: e orei ao Senhor meu Deus, e o que, irmãos? Então claramente aqui é uma oração de confissão. Nossa, irmãos, a gente tem que aprender a confessar como Daniel. A gente tem que aprender a confessar como Daniel. Eu quero citar aqui algumas características dessa confissão de Daniel. Em primeiro lugar, e talvez seja o mais surpreendente, é que Daniel se inclui. Observe aí a pessoa, né? No português a gente tem primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Todos os verbos aí estão, irmãos, na primeira pessoa. Daniel não fala, Senhor, perdoa porque eles pecaram. Terceira pessoa. Daniel fala, Senhor, perdoa porque nós pecamos. Então ele se inclui, ele se coloca entre os pecadores. Logo Daniel, um dos homens mais santos da Bíblia, um dos homens mais piedosos, um dos homens que mais tinha moral com Deus, ele se coloca no lugar, meu irmão, de todo judeu. Então veja aí, por exemplo, no versículo 5, começa com pecamos. No versículo 6 ele fala, não demos. Então ele se inclui, não deram, não é não deram, é não demos, eu também não dei. No versículo 7, a nós, a confusão de rosto, então é a nós, é a eu também. No versículo 10 aí ele fala, e não obedecemos. Não é não obedecer, é não obedecer, eu também não obedeci. Então Daniel se inclui, essa é a primeira característica aqui da confissão dele. Além disso, Daniel ele foi abrangente. Veja aí no versículo 6, ele vai falar assim, ó, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falarem em teu nome aos nossos reis, aos nossos príncipes
aos nossos pais, como também a todo o povo. Então Daniel está orando aqui, desde o alto escalão de Israel, os reis, as autoridades, até o povão. Senhor, todos nós pecamos. Veja a abrangência aqui dele. Além disso, ele é também enfático. Vocês conseguem perceber que está tendo uma repetição aqui no texto que a gente leu? Senhor, nós pecamos. Senhor, nós nos rebelamos. Senhor, nós... E parece que ele está repetindo. E ele fala de novo. E ele volta nesse ponto. Ele está sendo enfático. Hoje no gabinete, eu e o pastor, a gente foi contar quantos verbos de confissão Daniel usa nessa passagem. Eu achei 18. Então nesses versículos que a gente, 18 vezes Daniel está falando. Pecamos, nos rebelamos, praticamos iniquidade. Então veja que ele está sendo enfático aqui nesse ponto. Ele está sendo também específico. Ele vai dizer o que foi que o povo fez. No versículo 6, por exemplo, ele vai falar qual foi o pecado. Está aí, ó. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. Então foi um pecado de dureza de coração. Eles não davam ouvidos. No versículo 10 vai falar também: e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus. Então está especificando: o Senhor foi isso. Senhor, foi isso, eu agi de forma gananciosa, eu fiz, eu cobicei. Ele está sendo específico aqui, trazendo para a nossa realidade. Ele está falando exatamente o que foi. Isso é confissão. Não existe a confissão genérica: Senhor, perdoa aí porque eu sou pecador. Uma vez o irmão foi pedir perdão. Eu olhei assim para a cara dele e falei: sabe qual foi o pedido dele? Ó, eu vim aqui pedir perdão porque eu não sou perfeito. Então, teu erro foi não ser perfeito. Então, isso não é confissão, irmãos. Isso não é confissão. Confissão é você entrar no... Eu fiz isso, Senhor. Senhor, nós estamos agindo assim. Daniel está sendo aqui específico. Interessante que ele não mede, irmão, as palavras. Veja aí no versículo 5. Olha os termos que Daniel usa: pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes. Daniel não está aliviando nada, não. Senhor, perdoa porque eu deslizei. Não. Senhor, perdoa porque eu me equivoquei. Não. Foi iniquidade, foi rebeldia. Então veja como que ele confessa aqui o pecado dele. O mais importante aí, Daniel confessa a culpa. Olha aí o versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Ou seja, nós estamos confusos aqui, nós estamos envergonhados na Babilônia, e isso pertence a nós, isso é devido a nós, é bem feito, a gente merece, a gente fez por onde. Então veja que ele confessando a culpa dele. Por último, Daniel, ele reconhece a justiça de Deus. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Deus, tu foi justo em tudo isso que fez. O povo judeu bem que poderia, querer questionar a Deus. Pô, Senhor, foi isso que o Senhor fez com o povo. O templo foi destruído, a cidade foi destruída. O Senhor mandou o povo para cá, todo mundo sofrendo. Não tem um pingo de questionamento de Deus. A ti pertence a justiça. É o que Daniel está fazendo. Tu é justo em tudo que tu faz, Senhor. Não há nenhuma vírgula, nenhuma ruga de incoerência ou injustiça em ti. Se há alguma falha, se há algum ponto em nós, a nós pertence a confusão de rosto. Então, irmãos, isso é oração de confissão. Esse foi o conteúdo aqui, eu finalizo. Último ponto, e foi esse o nosso estudo aqui nessa quarta-feira. A gente viu o contexto de Daniel, a gente viu a reação de Daniel, a gente viu a intensidade da oração de Daniel, e aqui nessa confissão, que foi o conteúdo da oração de Daniel. E eu quero finalizar então de fato com as aplicações práticas, Diante de tudo isso que a gente ouviu, o que é que a gente faz? A gente veio aqui só para ouvir mais um sermão, ir para casa e tocar a vida de boa? Isso não é um propósito, a gente vem à igreja, irmãos. Quando a gente vem à igreja, vem ao culto, a gente se dispõe a ouvir uma mensagem, para que Deus fale conosco. E não só que Deus fale conosco, mas para que a gente reaja, responda ao que o Senhor fala. Então, qual é a nossa resposta aqui diante dele? Quais aplicações aqui a gente pode fazer disso? A primeira aplicação aqui que eu faço é para a gente realmente reformular a nossa vida de oração, primeiro no âmbito pessoal, a nossa vida individual com o Senhor. Como que tem sido, irmãos, a nossa vida pessoal de oração? Que em uma lista de prioridades, irmão, onde que a oração aparece? Todo dia a gente come,
3, 4, 6 vezes no dia. Todo dia a gente dorme, todo dia a gente toma banho. E eu não estou falando que não deve fazer essas coisas. Mas por que a oração pode passar sem fazer? Não é assim importante, não é? Irmãos, a gente precisa rever isso, a gente precisa rever nossas prioridades. A oração tem que ser algo, irmãos, crucial. É isso que define, é isso que distingue um cristão saudável, uma igreja saudável, de uma igreja doente, de um cristão doente. É o contato com o Senhor através de uma oração profunda. Então eu faço aqui, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito, esse chamado à igreja de Cristo Jesus. Voltemos, irmãos, à oração. Voltemos às origens. Voltemos, irmãos, a esse meio da graça. A gente precisa orar intensamente. O Senhor está às portas. A grande promessa está prestes a se cumprir. Não dá para viver de qualquer jeito. É tempo da gente voltar à oração intensa. Amém? Agora no âmbito coletivo, porque orar não é só uma coisa individual. Orar também é algo que a gente faz junto. E aí eu quero fazer 2 desafios aqui a vocês. E o meu desafio é que no âmbito coletivo a gente também revolucione a nossa vida de oração. E eu queria desafiar a igreja a abraçar as atividades de oração que a gente tem aqui. Talvez você nem saiba, mas uma coisa bonita está acontecendo. A gente está sendo despertado para orar. Coisa linda aconteceu, né? Eu e o pastor Fábio, a gente fez um combinado, um trato, um acordo. Toda quarta-feira à tarde está aqui com esse propósito de orar, de buscar o Senhor, de praticar isso aqui, de confessar. Irmãos, é uma oração assim diferente. É uma oração com lágrima, com confissão, com choro, com clamor. E que bênção, meu irmão, é haver isso aqui. Então, se você pode, você tem essa disponibilidade, abrace isso. Eu até estava falando com o pastor, falei, pastor, já pensou, irmão? Quarta-feira à tarde chegar aqui alguns irmãos vindo para o gabinete. Normalmente irmão vindo para o gabinete é problema, né? É o que, irmão? Qual foi a confusão dessa vez? Não, pastor. Vim buscar Deus. Vim orar. Quando os irmãos vão ao gabinete para orar, que frase, veio aqui agora, momento filosófico aí da pregação. Olha, quando os irmãos vão mais ao gabinete para orar, eles vão menos ao gabinete para resolver problema. E aí, pastor, aprovado essa? É isso, irmão. A maioria dos nossos problemas é que a gente não ora, vive a vida carnal aí, na hora que chega a coisa não sabe reagir. Se tivesse espírito em oração, tiraria de letra. Então fica esse desafio aqui, quarta-feira à tarde, vem orar, venha chorar junto com a gente, pedir ao Senhor que nos visite poderosamente, que faça o que a gente não pode fazer, que intervenha no que a gente não pode intervir. E uma outra programação de oração coletiva aqui da igreja é a rede de intercessão. A gente tem todos os dias, das 5 às 6, 1 hora antes do culto, a gente chega mais cedo para buscar o Senhor em oração, na salinha aqui do fundo. Esse ano é a Maria que está à frente, eu estou ajudando ela. E a gente tem esse propósito de tentar envolver mais irmãos com isso. Intercessão não é um departamento apenas da igreja, é uma atividade que cabe a todos nós. Então, irmãos, nós vamos abraçar essa atividade também. Que a nossa vida de oração não seja a mesma, que essas palavras aqui não caiam em ouvidos surdos, mas que amanhã, depois, você venha estar mais compromissado com a oração. Amém? Senhor, agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.